Olá, Damaris, tudo bem? Bom, vamos a mais um exercício. Eu vi que você está se dedicando, fazendo, então vamos a algumas orientações. Esse eu vi que você já fez. Então, esse eu vou fazer algumas orientações, não vou fazer as resoluções, tá? Se tiver dúvidas, claro, volte que conversamos. Ó, uma caixa de madeira tem peso de 1.000 newtons, então aqui já é uma força, é puxada por 30 metros, então aqui já tem um deslocamento. Por uma força F sobre uma superfície com atrito. Então, eu tenho um atrito, que é uma força de oposição ao movimento, conforme mostra a figura a seguir. O coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa é 0,6 e a força que arrasta a caixa tem módulo igual a 1.080 newtons. Vamos colocar aqui, né, para não ter problema. Peso 1.080 newtons, melhor. Você já colocou isso aqui tudo. Então, peso 1.000 newtons, perdão, ó, eu já estava colocando errado ainda. Então você já colocou peso 1.000 newtons, deslocamento 30, coeficiente 0,6, força 1.080 e o ângulo é 60 graus, tá? São os dados que nós temos aqui. Beleza? Tá. Então pede o trabalho da força F, o trabalho da força normal, a superfície, a força peso, força de atrito e o restante das forças respectivamente são. Então você calculou aqui o primeiro, o trabalho de uma força. Força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, 16.200, ok. Depois, o trabalho da normal é zero, o trabalho da força peso zero. E aí surgiram as dúvidas, né? Professor, o trabalho da força de atrito. Então aqui entra um detalhe que você fez errado. Tá. Como é que você calculou essa força de atrito? A força de atrito, você fez aqui, ó, sendo coeficiente vezes a normal. Tá certo? Está certo. Só que veja, perdão, que nesse bloco aqui, quais forças eu tenho? Eu tenho peso e eu tenho a normal, certo? Só que eu tenho mais um detalhe. Eu tenho aqui, ó, a força F, ela é decomposta em F de x e F de Y. Então, esse é o detalhe dessa questão. A força F ela foi decomposta. A força do movimento é a força de X e, contrário a ela, nós temos a força de atrito. Então, qual é o nosso detalhe? Encontrado o nosso equilíbrio, eu tenho duas forças para cima. Eu tenho a normal e a força de Y. Então, o normal mais a força de Y é igual ao peso. Ou seja, se eu quero saber da força normal, basta eu fazer o peso menos a força de Y. Foi esse o detalhe que você apenas errou nessa questão, tá? E como que nós vamos calcular esta força de Y? Recorda? Recorda? A força de Y, força vezes seno do ângulo, tá? Então, normal é igual ao peso. Peso eu já tenho aqui, 1.000, menos força de Y, que é igual a força vezes cosseno do ângulo, tá? Quanto vale a força? 1.080, então 1.000 menos a força, 1.080 vezes cosseno de 60. Tudo bem, então o detalhe é a sua normal que você cometeu um pequeno equívoco. Tudo bem? Então, ao encontrar a força normal, você encontra o valor da força de atrito e a força de atrito você substitui aqui, você consegue encontrar a sua resposta. Beleza? Caso você tenha dúvidas, eu estou à disposição para te auxiliar. Eu tenho a minha colinha aqui, estou verificando se não tem nenhum detalhe a mais, tá? Se surgir dúvidas, manda para cá. Beleza? Tudo bem? Tá? Aí eu tenho certeza que ao encontrar essa força de atrito, você consegue encontrar a força resultante. Lembrando que a força resultante tem uma força para frente, que é a força dx, e eu tenho uma força contrária, que é a força de atrito, que você vai encontrar aqui. Beleza? Tudo bem? Então, de novo, força resultante é igual a força de x menos a força de atrito. Tudo bem? Caso você tenha dúvidas, me avise que nós iremos fazer juntos novamente. Beleza? Bom, a resposta aqui, você já chegou, você colocou a resposta, é a letra A, tá? Bom, eu não sei se vai ficar fácil para você assim, eu não quero resolver, quero que você tente fazer e aí nós estamos conversando.
Depois, o mesmo processo que você fez naquela questão, você precisa fazer aqui, tá? Então, veja, essa força 3, você vai decompor ela em F de x e F de y. Essa força aqui, de novo, F de y e F de x, tá? As forças que você tem para cima estão igual ao peso, então vou chamar aqui, ó, Fy1, Fx1, Fy3, 2. 2 ou 3? Acho que é 3. E F de x, 3. Tá? Então, veja, essa força aqui, ó, ela foi decomposta, essa força foi decomposta. Então, você tem 3 forças para cima em equilíbrio com o peso, e aí você tem 2 forças para as laterais. Tudo bem? Tente fazer essa questão. Caso você tenha dúvidas, eu vi que você fez a resolução, tá? Mas você precisa encontrar o valor de x e o valor de y, sem atrito. Deixa eu ver aqui. A força resultante, 30 cosseno 150, mais... Então, e aqui, ó, você precisa identificar as nossas orientações, tá? Então, pô, a f de x não ficou negativo, tá? Então, o trabalho é a força resultante vezes o deslocamento. Tá? Então, veja certinho o valor dessas forças. Surgiu dúvidas, manda para cá que nós iremos resolver essa questão. Mas veja, 129,9, isso está relacionado com o valor do cosseno do ângulo, tá? Não tem problema, é só questão de arredondamento também. Seu desenvolvimento aparentemente está correto. Eu não tinha visto essa questão, e te justificar que é análogo à questão 1, tá? Mas pelo que eu estou vendo aqui está certo sim, tá? O cosseno do ângulo negativo, mais 51,96, então pode fazer esse arredondamento aí, tá bom? Beleza? Então ali estávamos trabalhando com trabalho. Agora nós temos alguns conceitos de energia. Então, ó, sobre um corpo de massa, essa você estava com dúvida, você não mandou a resolução, né? Então, massa 5 quilos, passa a agir uma força constante paralela ao eixo x, a partir da posição x igual a zero. Então, posição x igual a zero, a energia cinética K é igual a 10. Quando o deslocamento é 20, ele gastou toda a sua energia cinética, então, para se deslocar, certo? Então, o gráfico mostra a seguir a energia cinética desse corpo quando ele se desloca de 0 a 20 metros. A velocidade do corpo em metros por segundo, no instante em que ele passou pela posição 12 metros, veja que interessante, como que nós podemos fazer para encontrar isso? Veja, o que é energia cinética? É energia relacionada ao movimento. Se inicialmente ele está em movimento, lembrando que essa energia ele tem um movimento com uma velocidade... Bom, qual é a velocidade que ele tem no instante inicial? Tá? Então, vamos partir para o conceito da energia cinética. Energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Qual é a energia que ele tem máxima inicialmente? 10. Qual é a massa dele? 5. Velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, 2 vezes 10 é igual a 5v ao quadrado. Então, v ao quadrado, ó, 2 vezes 10, 20, dividido por 5, 4. Então, a velocidade inicial dele é igual a raiz de 4, a velocidade inicial dele é de 2 metros por segundo. Certo? Então, foi o primeiro passo que eu encontrei aí. Eu encontrei uma velocidade inicial. Só que, veja, conforme ele vai entrando em movimento, essa energia cinética vai diminuindo. A energia cinética vai diminuindo, então a sua velocidade vai diminuindo. Quem é responsável por fazer uma variação de velocidade? A aceleração. E ele atinge qual velocidade aqui? Quando a energia cinética dele é zero, a velocidade é zero. Então, para eu encontrar o valor da aceleração, eu vou fazer do quê? Eu vou fazer uma função horária. Eu vou usar aqui Torricelli. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Veja, eu quero a velocidade do corpo
na posição 12 metros. Então, para eu descobrir isso, eu preciso descobrir que ele tem uma aceleração primeiro, e depois, com essa aceleração constante, nós encontramos a velocidade. Claro que essa não é a única possibilidade, tá? Inicialmente aqui, eu comecei a fazer pela função horária das posições. Então, nos 12 metros, quanto tempo ele teria gasto, e depois eu encontraria a velocidade. Posso? Pode. Mas vou fazer direto aqui por Torricelli. Por quê? Porque eu vou encontrar o valor da sua aceleração. E essa aceleração, aí sim, eu consigo encontrar depois, nos 12 metros, qual velocidade ele atingiu. Tá? Então, inicialmente, a velocidade que ele atinge no final, para percorrer 20 metros, 0. Velocidade inicial nós encontramos, 2 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que eu não sei, e ele se deslocou 20 metros. Então, 0 ao quadrado, 0, 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 20, 40A. Então, vou mandar não mandar negativo. 40A, vou mandar o 4 negativo. Menos 4 é igual a 40A. A aceleração é menos 4 40avos, que é igual a menos 0,1 metro por segundo ao quadrado. Para que a velocidade dele chegasse a zero, ele foi desacelerado a uma taxa de 0,1 metros por segundo ao quadrado. Só que agora eu quero saber o seguinte: se eu sei que ele tem essa desaceleração, e eu quero saber a velocidade em função de um deslocamento, faço novamente Torricelli, só que agora eu já tenho uma aceleração. Então, ó, eu quero saber qual é a velocidade final, velocidade inicial, 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial do móvel. Então, nós já encontramos que é 2 mais 2 vezes a aceleração, menos 1, menos 0,1, e aqui eu tenho o nosso deslocamento. Quanto ele se deslocou? Até a posição 12 metros, da posição 0 até a posição 12 metros. Tá? Então, velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes 2, 4, mais com menos, menos, 0,1 vezes 12, 1,2 vezes 2, 2,4. Então, se você terminar isso aqui, você consegue encontrar o valor da velocidade no instante, a velocidade na posição 12 metros. Veja, ele pede instante. Eu não trabalhei com o tempo, tá? Por quê? Porque eu não achei conveniente. Mas eu encontrei que, quando ele estiver na posição 12, ele vai ter uma desaceleração. Então, eu já peguei direto a velocidade em função do deslocamento. Eu poderia fazer a velocidade em função do tempo, mas para isso eu precisaria fazer, então, a função horária das posições, tá? Mas t ao quadrado dividido por 2. Mas eu não sou obrigado a fazer, tá? Eu poderia encontrar quanto tempo ele gasta para chegar na posição 12 metros, e assim por diante. Tudo bem? De novo, estou fazendo uma explicação bem objetiva, porque eu já vi que você tem facilidade no desenvolvimento, principalmente pelas suas resoluções. Se tiver dúvidas, avisa que eu prontamente irei te auxiliar. Logo em seguida, a questão 6 é uma questão análoga, tá? Então aqui você vai entrar com a decomposição como nós temos um plano inclinado, quando você for fazer a decomposição das forças Px e Py, o Px é a força relacionada com o movimento, e ali, quando você encontrar o valor do Px, lembre-se que Px é igual a P vezes seno do ângulo, tá? No caso do plano inclinado, tá? E aí, você consegue encontrar dentro dessa decomposição vetorial a velocidade, tá? Então, uma caixa lançada numa rampa, então nós temos aqui uma superfície inclinada, tá? Então aqui eu tenho uma caixa e ele vai descer, então o peso tá para cá e você vai decompor ele em Px e Py. Tudo bem?
Mas pegue todo o embasamento que nós temos da questão anterior. Dúvidas? Manda para cá que eu vou te ajudar, tá? Como aqui você não tinha nenhum embasamento e você agora consegue fazer, eu acredito que você consegue fazer essa questão também, tá? Bom, essa questão aqui, ela é uma questão que trabalha com variáveis. Não é difícil, mas exige muita interpretação, porque tem forças, tem trabalho e assim por diante. Então diz o seguinte, ó, num poço artesanal, um balde com água é puxado com uma corda. Então vou representar aqui, ó, o balde, a corda. Então aqui eu tenho uma tração e para baixo eu tenho o peso desse balde, tá? Imprime uma aceleração opa, G/8. Então, isso é a aceleração. Sendo G a aceleração da gravidade. A massa do conjunto balde-água é igual a m. Então, a massa é igual a m, não vai influenciar em nada. Que é inexsensível e pode ser desprezada. Após o conjunto balde-água subir, então nós já temos uma orientação, ele vai contra a gravidade. Então, nós já temos a definição do trabalho resistente, tá? Então, os trabalhos realizados pela força da corda e pela força gravitacional e a velocidade do bloco após percorrer a altura h são iguais, respectivamente. Então, eu vou tentar eu vou mostrar o processo inicial para que você consiga desenvolver essa questão, tá? Então, o primeiro passo é identificar o quê? O princípio fundamental da dinâmica, tá? Porque nós sabemos que trabalho é igual a força vezes deslocamento, tá? E o trabalho da força-peso, então, o peso, massa vezes gravidade, e o deslocamento equivalente à nossa altura. Então, eu já consigo responder parte dessa questão, tá? O trabalho realizado pela força gravitacional já está aqui, só que ele é resistente, negativo, tá? Então, vamos lá. Meu princípio de a minha força é resultante. Então, tenho dois blocos, princípio fundamental da dinâmica. Ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Força vetorial, ok. Quais forças que eu tenho aqui? Tração para cima e peso para baixo. Como o bloco está subindo, a minha resultante é tração menos peso, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, tração menos peso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para lá já, porque eu preciso isolar a tração. Eu quero saber, ó, o trabalho é usado pela corda. Pela corda é a força de tração. Então, a tração é igual a peso, foi positivo, mais massa vezes aceleração. Então, tração é igual a peso, massa vezes gravidade, mais massa vezes a aceleração. Massa, eu não sei, gravidade G mais massa, não tenho, mas a aceleração eu sei que vale G/8. Olha que interessante. Então eu tenho 1/8 de G vezes M mais 1G/M. Então nós vamos somar isso aqui. Quanto é? Então, quando eu tenho uma soma com denominadores diferentes, colocamos 1. O mínimo entre 1 e 8, 8. 8 dividido por 1, 8. Então, eu tenho 8mg mais 8 dividido por 8, 1mg. mg. Então, a tração é igual a 8 mais 1, 9mg/8. Essa é a intensidade da força de tração, certo? Mas olha que legal. Isso é a força de tração na corda, que é a primeira pergunta. E como nós calculamos o trabalho? O trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, trabalho, força é a força de tração. Então, 9/8 de massa vezes gravidade. E o deslocamento é equivalente à sua altura. Opa, 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 opa. Esse é o primeiro trabalho que eu preciso calcular, que é o trabalho da corda. Depois, o trabalho da força gravitacional.
Já está aqui, como ele está para cima, é negativo. Depois, o que você precisa saber? Para que você calcule a velocidade, nós podemos fazer da seguinte ideia. Eu sei que trabalho é igual a variação da energia cinética. Tá? Então, o trabalho é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Inicialmente ele estava parado, é zero. Tá? Aqui fica para você. Trabalho. Qual é o trabalho que eu tenho realizado? Os dois. O da gravidade mais o do balde. Um positivo e um negativo. Se eu somo, eu consigo calcular este trabalho. Então, some esses dois valores, um positivo e um negativo. Tá? Ao somar esses dois valores, você tem o trabalho, que é igual a energia cinética. Tá? O que eu quero? Eu quero a velocidade final. Então, depois que você somou esses dois trabalhos, você encontrou esse valor, é igual a quem? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Então, o que nós podemos montar aqui? Se eu quero a velocidade, ó, velocidade tem a potência, vai para a raiz. É igual a raiz de 2 vezes a somatória que você encontrou dos trabalhos dividido pela massa, tá? Só que, claro, eu estou deixando em termos de variáveis aqui para que você consiga simplificar na sua resolução aqui. Beleza? Se você tiver dúvidas, manda que eu te ajudo. Eu estou tentando ser objetivo só para que você entenda os conceitos que você consiga fazer, tá? Mas, se tiver dúvidas, manda para cá. Essa questão, você fez ela certa. Você só pisou na bola um detalhe, calculadora. Tá? Porque sim, aqui nós temos todas as grandezas expressas em watt. Então, potência o watt é a unidade de potência. Potência é a rapidez com que o trabalho é realizado. E se eu sei que trabalha a potência, a rapidez com que o trabalho é realizado, eu posso ter que potência é igual a força vezes deslocamento pelo tempo, e que deslocamento pelo tempo é igual a velocidade. Então você fez certo, tá? Potência é igual a força. Qual é a minha força? 200 vezes velocidade, está em quilômetros por hora em metros por segundo, vezes cosseno do ângulo, cosseno de 35 graus. Você fez 35 radianos. Então foi só apenas um detalhe de notação da sua calculadora, tá? Se você fizer isso em graus, você chega na resposta correta. Tudo bem? Bom, eu espero que você tenha entendido, tá? Eu fiz bem objetivo para não demandar tanto tempo, porque são vários exercícios. Caso tenha dúvidas, manda para cá que nós vamos conversando. Bons estudos, qualquer coisa, estou à disposição para te ajudar, claro, na medida do possível. Peço desculpas pela demora, as demandas estão gigantes, mas eu espero estar te ajudando também. Bons estudos, muito sucesso na sua jornada e até mais!